Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa honra poder fazer parte desse evento, desse corpo, em que especialistas de direito tributário estarão nesses 3 dias, que já começou hoje, reunidos para compartilhar seus conhecimentos. Gostaria muito de agradecer o convite à BDF, e o faço nas pessoas do presidente, doutor Gustavo Brigagão, e da diretora de comunicação da BDF, Daniele Brigagão. Fico muito lisonjeada sempre que me convidam para um evento na BDF, não só para o Congresso, porque os eventos, além do Congresso, né, também, eles são de extrema relevância ao direito tributário e financeiro. Reconheço que a BDF, já falei isso outras vezes, é uma plataforma democrática, palco em que grandes questões de forma plena, em que todas as vertentes são contempladas, prestigiando-se e respeitando todas as opiniões. Isso é extremamente salutar ao desenvolvimento de nossas convicções e aprendizado em todos os segmentos. Então, ser chair nesse painel é um presente, tanto pelo tema que abordaremos, que é de extrema relevância no âmbito não só brasileiro, mas no contexto mundial, né? Como também pela extrema qualidade técnica dos palestrantes e o profundo conhecimento desses palestrantes no tema. Rendo minhas homenagens ao professor Gilberto Lhoacan e parabenizo a BDF mais uma vez pela iniciativa da edição do livro com 2 volumes, aqui, 186 participantes, com artigos maravilhosos, e a gente vai sortear um no final do painel, tá? Muito bem, sobre o nosso painel, né? A globalização, pessoal, ela integrou as economias, né? E nesse cenário, nesse cenário da globalização, empresas acabaram por mudar para países de tributação mais favorecidos. Com a mudança, alguns aspectos econômicos acabaram se acentuando, como o aumento do desemprego, por exemplo. Os ordenamentos jurídicos existentes à época da globalização já não eram suficientes para garantir a integridade da base tributária. E aí? Bom, daí, diante desse cenário, nasceu, então, o projeto BEPS, né? Além de acordos, né, de troca de informações, e no projeto BEPS são 15 ações, né, que foram capitaneadas pela OCDE. Tomando por base as ações do projeto BEPS, eu destaco, por exemplo, o trabalho contínuo da Receita Federal. Hoje eu não estou na Receita Federal, atuo hoje no CARF, né? E fico muito feliz de poder falar da minha casa, que é a Receita, eu sou auditora, e fico muito feliz de ter participado, na época em que estava na DRJ Rio de Janeiro, de algumas palestras sobre a repatriação, inclusive com o doutor Fabrício na BDF, né? Estava lá acompanhando o secretário adjunto, então, à época, o doutor Paulo Ricardo. E o tema foi colocado na mesa, né? A administração tributária se abriu e a gente conseguiu debater o tema, ou foi objeto de consulta pública. Eu só estou dando um exemplo de quanto que a administração tributária tem buscado o diálogo com a sociedade. E isso é importantíssimo nesses momentos de cooperação, né? São primordiais, são princípios para a gente levar adiante o que a gente sempre pensa de ser o ideal, de ser o possível, que é um ambiente de cooperação e de confiança. Eu venho muito batendo nessa tecla todas as vezes que eu participo de evento, porque eu acho importante. O tempo que eu pude fazer essa integração, fiz com eventos técnicos na DRJ, chamei pessoas de todos os segmentos, tanto da Receita, quanto professores, quanto empreendedores, mercado, academia, enfim. Fiz um festejo como a BDF faz, e eu acho isso fantástico. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, né, gente? Não sou eu, são os nossos palestrantes, e aí eu vou apresentá-los já, porque aí à tarde, esse painel agora, ele é todo deles. Então, meu início aqui, vou apresentar o doutor Fabrício Dantas, professor da FGV, sócio da Vinhas Redenches, advogado, doutorando em Direito Financeiro pela USP, conselheiro da BDF, procurador do Estado, representante da Fazenda no Conselho de Contribuintes, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, ex-procurador da Fazenda Nacional.
E a palestra dele vai ser Aspectos Econômicos da Identificação do Beneficiário Final no Direito Brasileiro. Dr. Guilherme Terreiro, advogado tributarista, professor da Universidade Católica da Argentina, presidente do IFA-Latam, que falará sobre o intercâmbio de informações na realidade latino-americana. Doutora Luciana Rosanova Galhardo, que já tive a oportunidade de assisti-la da tribuna do CARF, mestre pela Universidade de São Paulo, em Direito Tributário, sócia do escritório Pinheiro Neto Advogados, autora do livro Rateio de Despesas no Direito Tributário, que abordará o tema intercâmbio de informações nos tratados contra a dupla tributação. Encerrando o painel, teremos a nossa querida doutora Ana Cláudia Tume, advogada, já tive a oportunidade de recebê-la quando era delegada da DRJ Rio de Janeiro, em um evento ano passado de tributação internacional, doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professora convidada em diversos cursos de pós-graduação, doutora Ana Cláudia, uma loucura, diretora da BDF-IFA, membro do comitê da UIN, Women of IFA, estou tentando aqui arrastar o inglês, membro de vários organismos internacionais em matéria tributária, enfim, currículo admirável, e que abordará as consequências práticas da troca de informações e outros instrumentos de colaboração fiscal previstos no acordo multilateral. Portanto, meus amigos, diante de tamanha profundidade, qualidade palestrantes ímpar, e com o nosso sorteio no final, vamos dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigada, BDF, muito obrigada a todos. Vamos em frente. Por favor, vamos iniciar a nossa palestra com o doutor Fabrício. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Andréia. Mais uma vez estamos aqui nesse congresso maravilhoso, que já se tornou um clássico, né? Um congresso que reúne milhões de pessoas. É uma honra para mim fazer parte dele desde 2007. Agradeço muito aos meus queridos amigos, o Gustavo e a Dani Brigagão. Realmente é sempre um prazer e um aprendizado muito grande trocar informações aqui nesse congresso. Mas vamos direto ao tema, porque nós temos apenas 15 minutos para falar de um tema que é muito vasto e muito complicado. Pode passar, por favor? É um tema grande, um tema de repercussão internacional e um tema, digamos assim, neófito no direito brasileiro. Por quê? Porque a partir do regime de regularização cambial e tributária, o RERCT, do qual eu participei ativamente, eu e o professor Heleno Torres fomos, inclusive, na OCDE na época, elaboramos a lei pelo menos o primeiro esboço da lei de repatriação, e havia certamente uma resistência muito grande. O primeiro projeto era um projeto extremamente amplo do ponto de vista penal, e aí eu saúdo aos meus amigos da Receita, Paulo Ricardo, Rachid, a própria Receita, saúdo aqui na figura da doutora Andréia, foram parceiros muito importantes e muito relevantes para essa legislação sair. Foi uma parceria que eu levo para o resto da vida, foi um negócio muito legal. Como a própria doutora Andréia falou, houve diversos fóruns de debate, havia muitas dúvidas em relação à legislação, e a legislação trouxe algumas novidades. E algumas novidades que já existiam, já existem no mundo inteiro, algumas há décadas, outras há séculos, mas que no direito brasileiro, de fato, eram novidades que nós estamos aprendendo agora a lidar, digamos assim, com esses institutos seculares, né? Então, a lei de repatriação, ela depois teve uma nova versão, mas na primeira versão, na versão original, ela gerou algumas controvérsias, saiu um Q&A que ficou muito famoso no mercado, principalmente na questão foto, filme, longa-metragem, curta-metragem, etc. e tal, todos os tipos de seriado, de formatos televisivos que vocês possam imaginar, foram usados como metáfora para esse Q&A, né? E dentro dele, eu acho que uma coisa que ficou muito, muito, muito evidente foi a identificação do beneficiário final de ativos financeiros, especialmente em figuras que não são usuais na legislação brasileira. E aí eu coloco duas em especial. Primeiro, a figura do trust, né, que é uma figura secular, uma figura que existe principalmente nos países da common law, né, uma figura em que
as pessoas elas têm uma liberdade muito grande de dispor o patrimônio em vida para os seus beneficiários, né? E que para o direito brasileiro se tornou algo assim com dúvidas, né? A gente todos aqui lembramos da famosa decisão na ação penal 470, né? E depois, que foi no crime do mensalão, e depois em que houve a separação clássica entre os crimes tributários e os crimes de evasão de divisas, né? Aliás, um crime extremamente fora de moda, né? Era um crime da época da década de 80, em que a realidade macroeconômica era completamente diferente, né? E continuou criminalizado de forma errônea, mas, enfim, continua criminalizado. Era um crime apenas para você proteger a saída ou entrada de recursos estrangeiros no Brasil, o que não faz o menor sentido. Tanto que agora nós estamos tentando atrair mais recursos, enfim, a saída de recursos no mundo globalizado, como falou a doutora Andréia, é uma via sem volta, né? Então, você criminalizar esse tipo de conduta não é, talvez, a melhor saída do ponto de vista de política fiscal criminal. Mas, em relação ao trust, especificamente em relação ao offshore, surgiram algumas dúvidas na legislação do RECT, né? Lembrando que o trust e as offshore menos, mas o trust ele começa a ser verificado pela legislação tributária brasileira nessa época, tá? E aí surgiram alguns problemas. Devido à limitação do tempo, eu vou focar muito no trust, mas quem quiser, eu fico aberto aí para sugestões e posso falar um pouquinho mais de offshore também. Pode mudar, por favor. Bom, no par e passo ao RECT, surgiu a Instrução Normativa da Receita 1634 de 16, que foi substituída pela 1863 de 18, em que houve a definição de beneficiário final. O que seria o beneficiário final? Seria uma pessoa, evidentemente, uma pessoa natural que, em última instância, ela se beneficia diretamente daqueles ativos, controla ou influencia significativamente uma determinada entidade. Mas o que significa influenciar significativamente? E aí, isso gerou alguns desdobramentos. E desdobramentos, né, que decorreram do volume de recursos que foram gerados pela repatriação. E aí eu não digo do volume de recursos que foram efetivamente repatriados. Aí eu digo no quase R$500 bilhão, tá, em que foram descobertos de brasileiros no exterior e passaram à legalidade. Tá? Então, a gente está falando aí de um programa que trouxe, teoricamente, para a legalidade quase R$500 bilhão, em termos de 10% do PIB nacional, para a legalidade, e que passaram, obviamente, a necessitar de uma regência própria, de uma regência tributária própria, né? Com isso, houve modificações significativas na legislação, por exemplo, da declaração de capitais estrangeiros no exterior, do Banco Central. Houve modificação significativa na legislação da Receita Federal em relação ao conceito dessa influência significativa, ou seja, dessa pessoa beneficiária, desse beneficiário final, e também houve uma modificação na legislação do órgão regulador da CVM, do órgão regulador do mercado, né? Ou seja, foi uma confluência de fatores que trouxe uma série de estruturas de brasileiros lá fora, né? Eu me lembro que na época das discussões políticas havia um medo muito grande de que esse programa fizesse justamente o contrário, que ele escondesse o recurso dos brasileiros e, na verdade, ele abriu completamente o recurso dos brasileiros. E aí eu faço um elogio à Receita Federal, né? Esse programa, por exemplo, ele deu muito errado no México porque não havia uma confiança nas instituições, dentre as quais, principalmente, a Receita de lá na época. Aqui no Brasil, a adesão foi significativa, poderia ter sido maior se houvesse um pouco mais de clareza e um pouco mais de interpretação em relação ao tema, né?
mas eu acho que foi uma adesão muito significativa, uma adesão que fez com que os estados e os municípios, na crise de 17, 18, eles vivessem do valor que foi repassado, foi mais ou menos 64 a 65 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia da dimensão, hoje a ajuda total da PEC do orçamento de guerra é de 60 bilhões. À época foi repassado 64 bilhões para estados e municípios, principalmente para os estados do Nordeste, do Norte e Nordeste, que tiveram um final de mandato bem razoável com esses recursos. Tá? Mas voltando ao tema especificamente do beneficiário final, nós vamos ver que essa definição de influência significativa, ela vai se repetir tanto na legislação da Receita Federal, quanto na legislação dos dois órgãos reguladores, ou das duas entidades reguladoras em questão, tanto da CVM quanto do Bacen, né? Ou seja, no Bacen, todo mundo sabe, como quem faz DCBE no final do ano, antigamente você pegava e declarava a última estrutura, a última offshore, e aí agora você tem que abrir tudo em relação a 25% do capital para baixo. Tá? E na CVM é a mesma coisa. Tá? Ou seja, a CVM ela diz o que é trust, ou veículo assemelhado, ela diz que é um ente despersonalizado, e aí um parênteses, justamente ao contrário do que foi feito, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, em que houve ministro que dizia que era uma pessoa jurídica, ou seja, demonstrando que ainda há um percurso muito longo de aprendizado desse instituto no Brasil, né? Mas na legislação da FMM ela diz que é um ente despersonalizado, constituído por ativos, né, sob titularidade fiduciária e reunidos de patrimônio de afetação. Eu acho que cortou aqui para mim o último, não sei se vocês estão vendo, mas o que é importante aí é que ele é segregado do patrimônio geral do titular. Então, na instrução da CVM, você tem algum tipo de definição de trust que é um pouco mais assemelhada da realidade, né? O trust, bem rapidamente, eu sei que todos vocês conhecem, mas você tem um settlor ou instituidor que passa parte ou parcela desse benefício para uma estrutura. Essa estrutura vai ser administrada por um trustee sob a fiscalização de um protector, e essa estrutura ela visa única e exclusivamente repassar esses bens para um beneficiário final que foi instituído pelo próprio settler ou instituidor. Tem uma diferenciação bem interessante, que é na questão do trust, em que há o irrevogável, ou seja, em que o settler não tem mais disponibilidade sobre o patrimônio, e aí voltando à definição da CVM, você vai ter um patrimônio 100% segregado do instituidor, ou um trust que é revogável, ou seja, a qualquer momento o instituidor pode desfazer o trust e voltar o patrimônio para ele, né? Isso houve diversas repercussões do ponto de vista penal, que vocês viram na imprensa ao longo dos anos, principalmente 16, 17, 18, né? E algumas consequências tributárias extremamente relevantes na época da repatriação. Por exemplo, se você tem um trust que seja revogável, havia uma dúvida grande se você declarava em nome do instituidor ou em nome do beneficiário. E aquele trust que o beneficiário não sabia que era beneficiário. Então, enfim, houve uma série de questões que foram levantadas nessa época e estão sendo enfrentadas até hoje. Pode mudar, por favor? Não, foi demais. Aí. Talvez uma das mais interessantes delas é em relação à incidência tributária, né? Ou seja, sendo o trust equiparável a uma doação, né? Ou seja, é uma doação feita em vida através de um veículo em que um settler pode colocar diversos tipos de condicionantes. Por exemplo, quando meu filho terminar a faculdade, quando ele completar X anos, eu quero que seja um colchão de dinheiro para que a minha família não passe dificuldades, então não pode sair
tudo de forma imediata, então vai ser par e passo, alguns mensal, vai ter alguns rendimentos mensais, então, enfim, você tem aí uma série de configurações possíveis. E dentro desse contexto, surge uma dúvida. Qual é a incidência tributária? Você tem uma incidência tributária do imposto de transmissão e doação, que hoje, em relação a bens do exterior, todos aí conhecem, está sendo discutida em recurso repetitivo, através de um recurso especial de São Paulo, em que houve já um voto do ministro Toffoli, um voto acompanhado do ministro Fachin, foi pedido vista pelo ministro Alexandre de Moraes, em que há, assim, digamos assim, uma incidência mista, ou seja, dos 27 estados, nós temos hoje 22 estados com legislações em relação à tributação no exterior, e por conta disso, e por também ter algumas decisões favoráveis aos estados, houve uma modulação de forma que o que foi cobrado não será mais cobrado, está valendo, e você vai ter uma inconstitucionalidade por falta de lei complementar do acórdão em diante. Isso, obviamente, gera situações práticas tremendamente horríveis, né? Mas, enfim, por enquanto é o que está sendo decidido hoje no Supremo. E aí, eis que em março surge uma consulta para a COSIT, uma consulta extremamente mal feita, evidentemente, perguntando para a Receita Federal qual era o tributo que era devido em caso de rendimento, não é em caso de extinção do trust. Eu tenho 7 segundos, mas já vou terminar. Em caso de rendimentos e não de extinção do trust. Isso é bem importante de falar, tá? Em relação a isso, tá? A consulta, obviamente, foi prejudicada em relação ao tributo estadual, ou seja, ao ITCMD, mas em relação ao imposto de renda, ela considerou o trust como se fosse uma pessoa jurídica normal, ou seja, o imposto incidiria em carnê-leão de acordo com enfim, de acordo com a alíquota aplicável, mas deveria ser pago mensalmente. Enfim, e já caminhando para a conclusão, eu acho que são estruturas que surgiram com a lei de repatriação, né? Estruturas que vieram à luz com a lei de repatriação, em que a definição do beneficiário final, em que a definição legal da própria estrutura devem ser melhor compreendidas pelo direito brasileiro, para que a gente possa refletir um entendimento melhor em termos globais, ou seja, em termos de legislação global. Eu agradeço muito o convite, novamente, na figura do Gustavo e da Dani. Agradeço demais aí as palavras da Andréia e fico aí ansioso para ouvir os nossos próximos colegas. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício, foi ótimo, dentro super do tempo, fico muito feliz quando isso acontece, agradeço também os elogios da Receita e já passei mais delongas a palavra ao doutor Guilherme Terreiro. Doutor Guilherme, por favor, você está com a palavra. Obrigado, Andrea. Boa tarde a todos, para mí una honra, un placer participar del 5º Congreso Internacional de Derecho Tributario de Río de Janeiro. Agradezco el convite del ABDF, su presidente Gustavo Villagrao, para participar del libro homenaje del jurista Ulloa Canto y de este panel. Aquí rodeado por los amigos y profesores Ana Claudia, Fabricio, Luciana, con la coordinación de Andrea, los voy a torturar los próximos 15 minutos en español. Voy a tentar falar devagar para que você me seguir sin mayores inconvenientes. Este primer cuadro que ustedes tienen aquí, lo que hace es, sobre la base de países seleccionados de América Latina, dar una referencia clara de las dos formas o los dos sistemas de intercambio de información que concurren actualmente. Las dos columnas de la izquierda son el intercambio de información bajo los tratados integrales de impuesto a la renta y los impuestos patrimoniales en su artículo 26. Todos los países seleccionados de América Latina tienen esto. Y la segunda columna se refiere a los tratados
específicos de intercambio de información que no todos los países tienen en América Latina. Por ejemplo, Brasil, Chile y Perú no han hecho uso de estos tratados, se firmaron la mayoría entre el 2009 y el 2013. Creo que Brasil tiene un par de tratados específicos firmados con alguna isla del Canal y con Uruguay, pero no están vigentes. El resto de los países sí han hecho un uso importante de este tipo de tratados. A partir de la siguiente columna, hacia la derecha, tenemos el convenio multilateral de asistencia mutua de la OSD, que todos los países de América Latina han firmado, y bajo este convenio, a través de acuerdos multilaterales de autoridades competentes, se precipitan dos formas de intercambio de información automática. El llamado CRS, que está en la columna siguiente, que es el intercambio de información automática de información financiera, y en la última columna el CBCR, que es el intercambio de información automática en materia corporativa y de precios de transferencia. En el medio, en la anteúltima columna, ustedes tienen lo que se refiere al intercambio de información automática con los países que son socios FATCA de Estados Unidos. Estados Unidos no es un miembro de la Convención Multilateral de la OSD, puesto que nunca ratificó la modificación introducida en el año 2010 para permitir que países no OCDE pudieran ser miembros de este convenio, de modo que tiene su propio sistema de intercambio de información bajo la ley FATCA del año 2010. El próximo, por favor. Los tratados de doble imposición, entonces, prevén el intercambio de requerimientos de información previsiblemente relevante para la administración tributaria requirente o para la aplicación de las normas de los estados contratantes. Detalla la información que el estado requerido debe obtener y proveer, incluyendo la información bancaria y la identidad de los titulares. También los fundamentos para declinar los requerimientos de información y proveer detalles sobre la forma de esos requerimientos. El modelo, el artículo 26, según la versión del modelo de la OECD del 2012, es el actual estándar de transparencia e intercambio de información efectivo para efectos del Fórum Global, que es un cuerpo de más de 160 países que se ocupa de propender a la transparencia fiscal internacional y a través de un sistema de control de pares, hacer un seguimiento efectivo del intercambio de información. Próximo, por favor. En la práctica de América Latina encontramos que algunos tratados de doble imposición todavía usan la terminología anterior al 2012. Por ejemplo, algunos tratados chilenos todavía se refieren a información relevante o información necesaria, que fue la terminología utilizada antes del 2012. Algunos tratados de la Argentina no reproducen el segundo párrafo del artículo 26, que se refiere al uso de la información para propósitos no fiscales en la medida que ese uso esté autorizado por el país requerido. También en los tratados argentinos el país requerido debe cumplir con los requerimientos de información, aunque ésta no tenga un interés fiscal para dicho país, de conformidad con lo que establece el párrafo cuarto de la actual versión del modelo de la OECD. En cuanto al párrafo quinto del artículo 26, sobre la limitación de la aplicación de las leyes internas que pudieran oponerse al intercambio de información, algunos textos de tratados anteriores del 2005 en la red de tratados argentinos no lo prevén,
pero eso no implica que en la práctica haya una aplicación dinámica de los tratados de doble imposición y que esta información de todas maneras se intercambie, a pesar de que las normas internas puedan oponerse a ese intercambio. En forma similar, en Chile, aunque no se prevea en los tratados particulares la norma del quinto párrafo del artículo 26, se ha seguido una interpretación amplia tendiente al intercambio de información a pesar de las limitaciones internas. El próximo, por favor. Dijimos que separadamente de los acuerdos integrales de intercambio de información de doble imposición, existen estos intercambios específicos de información que se firma al solo efecto de intercambiar información de índole tributaria entre los países. Son muy utilizados, o fueron muy utilizados entre el 2009 y el 2013. En el 2014 ya comienza el Common Reporting Standard y la información automática. Fueron muy utilizados en esta época sobre todo con países que son paraísos fiscales con los que no existía otro interés de tener un acuerdo de doble imposición amplio. Argentina hizo uso abundantemente de estos acuerdos y entre ellos tiene algunos muy estratégicos, como son un convenio de intercambio de información con Perú del año 2014 y un convenio de intercambio de información con Uruguay del año 2012. El convenio con Uruguay es yo diría, es una mezcla entre un acuerdo específico de intercambio de información y algo más, pero que no llega a ser un acuerdo integral de doble imposición. También, en este mismo sentido, Argentina nunca ha tenido un convenio de doble imposición con Estados Unidos, pero sin embargo tenemos un acuerdo de intercambio de información a requerimiento firmado a fines del 2016. En América Latina, los países que han hecho un uso extendido de esta herramienta son Argentina, que ya les nombré, Colombia, México y Uruguay. Y no lo han utilizado Brasil, Chile y Perú. Una gran discusión acerca de estos convenios específicos de intercambio de información es si se trata de acuerdos interadministrativos que no tienen la categoría de un acuerdo internacional sujeto al sistema de ratificación que la Constitución del país requiera, sea vía el Senado, sea vía las dos cámaras del Poder Legislativo, o si se trata de convenios internacionales plenos que deben someterse a esa ratificación. En Argentina este es un tema que se ha discutido muchísimo y que continúa abierto a tal punto que muchos de los convenios de intercambio de información firmados por la Argentina no fueron ratificados por el Congreso de la Nación y otros, sin embargo, sí. Es decir que, según las circunstancias, el gobierno se ha ido amoldando a una u a otra posición. El próximo, por favor. Vamos ahora a esta convención multilateral de la OECD sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Y este acuerdo, que es un acuerdo programático, prevé el intercambio de información a requerimiento, el intercambio de información espontáneo y además instruye a los países signatarios a acordar intercambio de información automático. A principios de este año, este convenio multilateral había sido suscrito por 136 países que lo han firmado, sea en su versión original del año 1988, les recuerdo, solo para países miembros de la OECD, o la modificada del 2010, donde también se extendió a países no OECD. Todos los países de América Latina que hemos relevado en la primera filmina lo han firmado, y una peculiaridad en la Argentina, no cabe duda de que este es un convenio
internacional de los sujetos a aprobación legislativa. En la Argentina, sin embargo, este convenio está digamos, introducido o domesticado e incluido en el ordenamiento jurídico argentino vía un decreto del Poder Ejecutivo. Jamás fue firmado, jamás fue ratificado por el Congreso de la Nación. Bajo el paraguas de este convenio programático, entonces tenemos dos acuerdos multilaterales de autoridades competentes que son muy importantes. Por un lado, el CRS, para el intercambio automático de información financiera de acuerdo con el Common Reporting Standard, y por otro lado, el CBC para el intercambio automático de CBC Reports presentados por la entidad madre de las multinacionales en su jurisdicción. ¿Puede pasar? El Common Reporting Standard fue firmado ya por 109 países y se aplica sobre base bilateral. ¿Qué significa esto? Que una vez que este acuerdo multilateral de autoridades competentes ha sido firmado por un determinado país para que entre efectivamente en funcionamiento entre dos países, esos dos países signatarios tienen que identificar mutuamente al otro para que se vuelva efectivo entre esas dos jurisdicciones. El objeto, como les adelanté, es el intercambio de información financiera sobre base anual y sobre personas reportables con respecto a cada cuenta reportable. Cada una de estas enunciaciones obviamente requiere una explicación que excede los 15 minutos de esta charla, pero nos vamos a quedar entonces con que son todos términos definidos bajo el Common Reporting Standard de qué es una persona reportable, qué es una cuenta reportable, etc. La información debe incluir detalles sobre el titular de la cuenta, el número de cuenta, la institución financiera donde se la posee, el saldo de la cuenta y el monto de los intereses pagados en el año. En América Latina, y aquí voy a enganchar un poco con lo que mencionó en la primera charla Fabricio, indirectamente el Common Reporting Standard fue un detonante muy, muy importante que propendió a el éxito de los programas de regularización de activos extranjeros no declarados en países como la Argentina, que fue el segundo récord después de Singapur, en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia. El único país latinoamericano donde el CRS no tuvo este efecto tan importante fue en México, pero fue por razones propias del diseño del sistema mexicano que requería en todos los casos una repatriación de los capitales por 3 años a México, y eso no resultó atractivo para los declarantes. Pode passar? Doutor Guilherme, seu tempo esgotou, pode concluir. Listo. El country by country reporting entonces se refiere a la información corporativa de las grandes multinacionales y funciona de la misma manera que el CRS. Es decir, una vez que los países han firmado este acuerdo, funciona sobre base bilateral. En América Latina funciona entre Brasil, Argentina y Uruguay. Próxima, por favor. Finalmente, 2 palabras sobre el FATCA. El FATCA es una ley americana del año 2010. Primeramente, se quiso utilizar esta ley para intercambiar información y para obligar a las instituciones financieras extranjeras a proveer información de los residentes americanos con cuentas en el exterior, pero como había una cierta, digamos, un cierto exceso jurisdiccional en esta materia,
prontamente Estados Unidos viró hacia una forma convencional de FATCA, y hay dos formas convencionales, el IGA 1 y el IGA 2. El IGA 1 es el único que provee el intercambio de información recíproco, puesto que las dos partes del convenio, Estados Unidos y el país co-contratante, están obligados a intercambiar su información sobre sus propios residentes. Todos los acuerdos firmados en América Latina son IGA 1, excepto el de Chile, que es IGA 2, que está firmado pero no está efectivo. Y en América Latina, los únicos países que no tienen acuerdos FATCA son, reitero, Argentina y Uruguay. Obrigado, muchas gracias por todo. Obrigada, doutor Guilherme, parabéns pela palestra, muito elucidativa. Vou passar, sem mais delongas, a palavra à doutora Luciana, por conta do nosso tempo. Por favor, doutora Luciana, a senhora está com a palavra. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Agradeço, em nome da doutora Andréia, pela BDF. Para mim é uma oportunidade estar próximo de amigos e, acima de tudo, profissionais tão brilhantes, né? Eu confesso que hoje nós estamos aqui num novo formato virtual. Eu tenho uma pequena queda pelo Rio de Janeiro, então faço votos que ano que vem a gente possa estar todos juntos mais uma vez, curtindo aquela cidade maravilhosa. Mas em prol da saúde e da segurança, vamos hoje estrear aqui a plataforma virtual, que sem dúvida tem sido uma parceira nesse período aí de pandemia. Bom, o nosso tema de hoje é um tema relevante, é indiscutível. Nós vamos falar um pouquinho, bem específico, sobre o intercâmbio de informações que nós temos dentro dos nossos acordos para evitar a dupla tributação no Brasil. Nós estamos vivendo um ano atípico, e na medida que esse ano é atípico, ficou cada vez mais relevante a questão da busca pela arrecadação, né? Então, o fisco precisou e vai precisar cada vez mais de receitas para fazer frente às suas despesas, ainda mais num período pós-pandemia, que nós sabemos que as contas públicas estão, assim, numa situação bastante complexa. E não é de hoje que existe essa preocupação com a transparência fiscal. Na verdade, essa transparência fiscal, ela é a base para que a gente evite que, efetivamente, situações de evasão fiscal ou de planejamentos abusivos possam escapar, digamos assim, das garras ou da base de arrecadação das autoridades fiscais, né? Existe, indiscutivelmente, uma dualidade entre os interesses do contribuinte e o interesse do fisco. É óbvio que o fisco sempre vai buscar sua maior arrecadação para fazer frente às suas despesas. E, da mesma maneira, o contribuinte também vai usar de todos os seus meios legais para tentar pagar o seu imposto no limite previsto em lei. Então, o nosso desafio aqui é saber até onde pode ir essa transparência fiscal. É indiscutível que a transparência fiscal ela tem que ser perseguida, que, afinal, ela é baseada de conceitos modernos e atuais, de você aumentar a base tributável, mas ela acaba por passar em conceitos também muito próximos de princípios constitucionais e tributários do contribuinte. Então, por exemplo, quais são as garantias que nós vamos ter respeitadas se pura e simplesmente a gente abrir a transparência fiscal dos contribuintes? Será que a legislação interna tem que ser respeitada? Será que o sigilo das informações bancárias devem ser, de fato, abertos e dado esse conhecimento às autoridades fiscais? Será que, de alguma maneira, essas decisões podem ser retroativas ou elas só podem começar a partir do momento que essas medidas forem adotadas para o futuro? Será que o contribuinte tem que ser previamente notificado quando começa a haver troca de informações relevantes? Então, o desafio da economia tributária e da política fiscal é conciliar, indiscutivelmente, a transparência fiscal, que é uma meta e um pilar a ser atingido, mas sempre preservando a nossa segurança jurídica, porque nós temos uma série de princípios e conceitos, digamos, constitucionais
que nós, de fato, precisamos preservar, né? Ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade de identificar, e a OCDE, uma série de práticas nocivas, sejam países com tributações irrisórias ou nulas, sejam regimes que não eram transparentes, efetivamente países que não trocavam nenhuma espécie de informações, ou regimes que eram, vamos supor, cercados e protegidos de acesso das respectivas fiscalizações. E foram feitos inúmeros fóruns de transparência para se tentar elevar o nosso padrão internacional de moralidade de transparência fiscal. Provavelmente isso vai ser discutido também, mas nós, além dos acordos internacionais, que nós vamos entrar daqui a pouco, uma série de acordos foram celebrados sempre para tentar dar transparência a essas operações. Então, nós tivemos os Tax Information Exchange Agreements, nós tivemos o FATCA, que já foi aqui mencionado, já tivemos o IGA, que foram aqueles Intergovernment Agreements, ou seja, toda uma busca para, de alguma maneira, trocar informações e reduzir a evasão tributária. E, como bem salientou a doutora Andréa no começo, tudo isso vem dentro de um plano da OCDE, do plano dos BEPS, onde o fisco e as administrações perceberam que estava havendo uma corrosão da base tributável e abastou, a partir daí, a criar aqueles 15 famosos planos de ação, buscando efetivamente reduzir a base tributária. Obviamente, nós estamos lidando com questões de coerência internacional, nós temos que buscar assegurar transparência nas relações entre os contribuintes, aumentar a segurança, na medida em que eu vou dar acesso a informações que são importantes, tenho que gerar ao contribuinte previsibilidade e saber que eu estou saindo agora de acordos que são mais bilaterais para acordos multilaterais. Então, se fosse possível mudar o slide, a gente já passaria para o próximo. Então, o que nós temos hoje em relação à troca de informações? O Brasil, ele tem celebrado inúmeros acordos, praticamente são 34 acordos para evitar a dupla tributação, e em todos os nossos acordos internacionais existe uma cláusula, que é a cláusula 26, que trata da troca de informações. É muito importante que se diga que o nosso modelo, que é o modelo da OCDE, ele ainda merece ser atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte dos nossos acordos foi celebrada antes de 1995. E o modelo da cláusula 26 de troca de informações é um modelo muito enxuto, que ainda não está, digamos assim, atualizado aos padrões do standard de transparência fiscal da OCDE. Nós temos recentemente tratados com algumas cláusulas melhores, mas na sua essência o Brasil ainda precisa atualizar o seu modelo de troca de informações de acordo. A troca de informações que existe hoje na convenção, a doutrina é muito clara nesse sentido. Em primeiro lugar, ela é obrigatória, ou seja, ela é algo que foi efetivamente acordado pelas partes contratantes, então não é uma coisa facultativa. Segundo, a troca de informações, ela tem que ser supletiva, significa que foram feitas buscas internas de acordo com a legislação internacional, não foi possível se atingir aquele objetivo, então ela é algo que se sobrepõe, supletiva, a que eu posso usar a meu favor essa informação internacional. Tem que ser sempre provocada, na medida em que depende de uma requisição oficial de um Estado contratante em favor de outro Estado contratante. Sempre preservada a confidencialidade, ou seja, ela tem que ser secreta, direcionada efetivamente para aquele fim que foi solicitado, e especial, na medida em que normalmente a troca de informação está vinculada a um tema específico que está sendo objeto de investigação ou de troca entre as partes. Tá? Então, se a gente pudesse passar para o próximo, o que, na verdade, nós temos é que, como eu disse, nós hoje temos 34 acordos internacionais, mas as nossas redações estão desatualizadas. Então, por exemplo, nos nossos tratados, nós não temos uma permissão legal para quebra de sigilo bancário ou de acesso a instituições financeiras. O padrão da OCDE já tem previsões expressas nesse sentido.
O único tratado que tem com o Brasil uma redação mais moderna é o Tratado da Turquia. E também o Tratado de Portugal, que permitiu alguma questão voltada à retroatividade das suas disposições. Então, se o Brasil tem planos, efetivamente, de migrar para a OCDE, de adotar padrões internacionais de transparência, é indiscutível que ele precisa fazer uma atualização aí das suas redações nos tratados internacionais, né? É importante também que a gente fale que, ao longo desses anos, muito embora a gente não tenha um dispositivo expresso sobre quebra de sigilo, o Supremo Tribunal andou até mais acelerado em relação a esse tema, permitindo, através daquela lei complementar 105 de 2001, que as autoridades pudessem ter acesso a informações sigilosas, mesmo sem uma autorização judicial específica. Então, isso, claro, é um avanço do ponto de vista de transparência internacional, mas seria melhor que isso estivesse efetivamente disciplinado nos nossos acordos. Só para vocês terem uma ideia, como nós tratamos nos tratados em cláusulas muito genéricas e antigas, o fisco só deve ter acesso a expressões que ele entende necessária. Tudo aquilo que efetivamente for relevante, a nossa redação ainda não permite esse acesso. Então, nós temos ainda um caminho a percorrer. A grande, então, portanto, questão é até que ponto a gente deve ou não respeitar as garantias constitucionais e, pura e simplesmente, abrir essa transparência fiscal aos entes que buscam uma maior arrecadação. Eu acho que é muito claro nos dias de hoje que o Brasil pretende entrar no clube da OCDE e para que haja essa cooperação internacional, a nossa legislação de fato vai precisar subir a padrões de transparência ainda maiores, né? No começo, os tratados internacionais sempre tiveram um papel muito importante, porque não só eles têm a função de eliminar a dupla tributação, mas eles também têm uma facilidade de aumentar o comércio internacional entre as pessoas, ali parte, né, residente de cada um dos países, aumentar o fluxo de recursos, garantir segurança, não só garantir segurança, mas também garantir cláusulas de não discriminação, e por isso que a troca de informações é relevante. Talvez no passado essas trocas ficaram muito limitadas, mas hoje, quando você vê o Brasil avançando em legislações, como a legislação de preços de transferência, onde cada vez mais a troca de informações pode ser um diferencial em relação à dupla tributação que a legislação possa vir a causar. Ou, por exemplo, tributação de lucros no exterior. A gente começa a ver a importância que as trocas passam a ter no mundo moderno. Eu não posso deixar de falar que nós estamos aqui num cenário acadêmico. Acadêmico no sentido de que, para efeitos de uma legislação internacional moderna, a transparência internacional, obviamente, ela tem que existir. Isso acho que é indiscutível. Mas nós vamos ter que lidar no dia a dia com os contribuintes, sabendo até que ponto que essas informações abertas possam eventualmente ser usadas de uma forma não muito justa em relação ao contribuinte. Ou seja, a meta é, obviamente, a busca de abertura fiscal. Por outro lado, eu tenho que ter segurança que o fisco saiba usar dessas informações nos limites legais, respeitando garantias constitucionais e, acima de tudo, se preocupando com o contraditório do contribuinte na busca e coleta dessas informações. Nós temos vivido um período de grande agressividade do fisco. A doutora Andréia sabe como nós somos combativos em tribunais administrativos e judiciais, e o embate é muito saudável e necessário, mas sempre temos que ter, digamos, os pés no chão, na medida em que essa abertura de transparência fiscal a padrões internacionais, ela deve ser sempre feita com muita parcimônia pelos fiscos locais. Então, a matéria, na verdade, ela se resume a isso.
Ou seja, Brasil é um país que tem em seus acordos internacionais previsões de trocas de informações, elas devem ser atualizadas para que o Brasil tenha um poder muito maior de transparência e de moralidade, para que ele consiga, com isso, evitar situações de evasão e de planejamento fiscal, mas não podemos nos iludir que, embora esse tema seja acadêmico, ainda há muito também o que ser feito para garantir aos contribuintes suas prerrogativas constitucionais e legais de acordo com a legislação. Basicamente, acho que seria isso, e fico à disposição mais tarde para mais perguntas sobre o tema. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Muito boa a sua palestra, muito elucidativa também. Inclusive, tocou num ponto que me é muito caro, que é o da segurança jurídica. Eu acredito que ela seja uma via de mão dupla, mas vamos passar para a próxima palestra, que ainda temos algum debate, acredito, ao final. Vamos passar para a doutora Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda. Doutora Ana Cláudia, só está com a palavra. Obrigada, André, é um prazer estar aqui nesse painel com vocês, realmente, e um prazer ainda maior de ter participado do comitê organizador do Congresso e ver essa realização, né, se tornando essa realização aqui do Congresso. Então, muito feliz mesmo. Bom, vamos falar um pouco das consequências da troca automática de informações, e para isso eu queria só dar um pouco de dimensão de quão rápido começaram as trocas de informações e quão grandiosa é essa troca de informações, porque quem não trabalha na tributação internacional, muitas vezes não tem essa noção da grandiosidade desse trabalho de troca automática de informações. Próximo, por favor. Vejam, em menos de 10 anos, os fiscos, na verdade, capitaneado pela OCDE, conseguiram colocar aí em vigor, né, um sistema que é para trocar informações, hoje em dia, entre mais de 100 países, né, e essa troca de informações sendo feita num apertar de botão, literalmente, ou seja, claro, tem muito trabalho para captura da informação, mas uma vez essa informação capturada e colocada à disposição, isso vem, né, para os fiscos de mais de 100 países do mundo. E só lembrar que essa discussão começou na crise econômica financeira mundial, né, e ao longo desses anos, desse caminho, a gente ainda teve alguns vazamentos aí de informação que deram até mais força para essa troca internacional de informações. Né, a gente teve o caso do LuxLeaks, o caso do Panama Papers, do Paradise Paper, isso para falar dos principais. E, além disso, durante esses anos, também os países se submeteram a peer reviews, ou seja, a revisão de pares, em que medida que as suas legislações permitiam evasões aí de informação. Então, ou seja, hoje a gente está numa situação, né, em que a gente tem mais de 100 países envolvidos. Isso, lá em 2009, né, começou com o G20, como um pedido do G20 de ter uma forma de combate à evasão fiscal. Próximo, por favor. Que então, com o comunicado do G20, no encontro do G20 de 2009, e falando justamente que o foco do Fórum Global de Transparência Fiscal seria justamente um trabalho colaborativo contra a evasão fiscal. Próximo. Se a gente vai na abertura do Fórum de Transparência Fiscal no próprio site, eles já dão aí a grandeza, 161 membros participando aí no que eles chamam de equal footing, ou seja, com voz e voto, né, com direito a voz e voto, e 19 observadores internacionais. Próximo. Então, só para a gente ter uma ideia, né, nem dá para ver quantas as bandeirinhas que tem aqui, mas é difícil lembrar de quais países estão fora do Global Forum, né? Se a gente tem 161 países dentro, é difícil saber, a gente conseguir lembrar quais estão fora. E aí a gente vê também a relevância dos chamados observadores internacionais, né, como o Centro Interamericano,
de Administrações Tributárias, Fundo Monetário Internacional, entre outras entidades. Próximo, por favor. Mas nada como uma imagem para falar mais do que 100.000 palavras, né? Com a foto dos 10 anos da comemoração do Global Forum de Transparência Fiscal. E, então, esse mar de gente são representantes de governos que participam aí do Global Forum. Próximo. E aqui a gente precisa ter muito orgulho da posição brasileira no Global Forum, isso eu acho que é bom que se destaque, né? Porque o Brasil já há muitos anos participa do grupo de estratégia, né, do Steering Group, participou aí dos peer reviews, teve uma posição ativa no desenvolvimento da forma da troca automática de informações, do CRS, e a gente tem a doutora Zaida, que ontem estava com a Andrea no seminário do CARF, né, Andrea, que hoje é secretária do Global Forum de Transparência Fiscal, então algo que tem que nos deixar aí bastante orgulhosos aí da posição do Brasil. Próximo. E nessa troca automática de informações, é importante a gente lembrar que como... pode seguir, pode colocar, acho que todo da tela, por favor. Que nessa troca automática de informações, a gente não tem só informação financeira. A gente está falando da troca de relatórios de declaração país a país, country by country report. São poucos os países que fazem a declaração país a país no Brasil. Mas o Brasil recebe muita informação das multinacionais que aqui operam. Aí sim, bastante relevantes. Trocas aí de informações automáticas também quanto a benefícios fiscais, os chamados rulings. E tudo isso sob o guarda-chuva do acordo que o Guilherme mencionou, que era justamente a Convenção Multilateral de Assistência Mútua em Matéria Tributária. Mas, somado a isso, o FATCA nos Estados Unidos. Lembrando que o FATCA não foi uma criação americana, o FATCA veio na esteira das discussões de 2009 do G20, e os americanos não quiseram esperar pelos outros países, e já em 2010 lançaram a legislação, achando que entraria em vigor em 2 anos, e acabou demorando 5 anos, foi só em 2015 que entrou em vigor. Próximo. E aí, hoje, a gente tem, então, 106 países trocando informações automaticamente em 2020. A gente tem uma lista de outros países que vão entrar, 2021, 2022, tem até 2024 países que vão entrar. Então, notem que hoje eu tenho um sistema de transparência fiscal no sentido de transparência da informação do contribuinte perante o fisco. E no site também no portal de transparência fiscal, né? Próximo, por favor. A gente tem aí, próximo slide. A gente tem a lista dos países que o Brasil... acho que, Lucas, o próximo, por favor. Isso. Então, a gente tem a lista aí dos países que o Brasil troca informações. E aí se troca informações com base só no multilateral ou no multilateral e algum acordo para evitar a dupla tributação, como comentado pela doutora Luciana, né, ou acordo de troca de informações. Então, é bem interessante explorar aí os dados que eu tenho, que há disponível, né, no site relativo aí à troca internacional de informações. Próximo, por favor. E dentro do... pode passar mais um. Mais um, por favor. E dentro também da análise que se faz de cada país, aqueles dados que o Guilherme trouxe inicialmente, né, do Compliant, é interessante que no próprio site do BEPS, a gente tem aí quais são as notas do Brasil em relação aos diversos temas aí desenvolvidos não só na troca automática, como também no BEPS. E aí a gente vê que na maior parte dos itens, o Brasil, ele está aí ou totalmente compliant ou largely compliant, o que mostra que o Brasil, sim,
tem atuado muito fortemente na questão da tributação internacional e tem crescido a importância. É interessante ver que, próximo, por favor, nos planos de fiscalização de 2018 e 2019, a gente teve a menção da troca automática de informações, e justamente destacando essa importância da assistência mútua em matéria tributária, ressaltando que até 2016 a gente tinha essa troca com pouco mais de 30 países, e a partir da entrada em vigor do acordo multilateral, dessa troca automática, a gente passou a ter aí troca automática de informações com mais de 100 países, né? Então é realmente bastante coisa. Em 2018, a gente vê que ainda teve o lançamento de patrimônio no exterior, lançamento médio de 2,5 milhões de reais. Se a gente considerar isso como autuação corporativa, pode não ser tão significativo, mas se considerar isso como sendo autuações para pessoas físicas, sim, é de fato bastante relevante. Próximo. E no plano de fiscalização de 2019, né, também veio a informação aí justamente de um trabalho dos auditores fiscais para fazer a seleção e análise de informações recebidas de mais de 80 países, especialmente uma análise de pessoa física, né, considerando aí a declaração, o que já foi declarado e o que não foi declarado. Então, ou seja, e ressaltando justamente o que o doutor Fabrício falou, dos 150 bilhões de reais em ativos que foram regularizados, mas são tantos outros que muito provavelmente não foram regularizados, e aí a importância de se ter acesso à informação. No plano de fiscalização de 2020, não teve nenhuma menção específica à questão da troca automática de informações. Próximo, por favor. Eu queria lembrar, pode colocar o slide inteiro. Eu queria lembrar que também como consequência, né, desse acordo para troca de para esse acordo multilateral, a gente tem não apenas a questão da troca automática e a troca sob demanda. A troca de sob demanda a gente já tem, né, no artigo 26 das convenções, como muito bem explicado pela doutora Luciana. Mas também a gente passou, além da troca sob demanda e troca automática, a gente tem a chamada troca espontânea, que não é exatamente uma troca, porque, na verdade, é um país que identifica que, potencialmente, né, um determinado contribuinte tem uma irregularidade no outro país, e ele pode reportar. Isso é muito comum, por exemplo, em matéria de lavagem de dinheiro. E agora, os fiscos contam com essa arma também em matéria de tributação. E lembrando que desde 2012, movimentar recursos que não foram declarados também é lavagem de dinheiro, né? A tributação também virou crime, o crime tributário também virou crime antecedente para a lavagem de dinheiro. Fora isso, eu posso ter fiscalizações simultâneas, fiscos de mais de um país, né, fiscalizando o mesmo grupo econômico, ou o mesmo contribuinte, ou a mesma pessoa, mesmos fatos. E eu posso ter fiscalizações no exterior. O que é isso? É quando há interesse de um país em informações que estão no outro país, né, mas aquele outro país não tem necessariamente interesse fiscal na informação, só que ele permite que o fiscal do país A vá ao país B para coletar a informação, para daí não ser somente, né, manda tudo que você tiver, não, para ter uma informação de qualidade. E tudo isso sob o guarda-chuva da convenção aí multilateral. Então, mais uma das consequências da convenção multilateral. Próximo, por favor. Nesse levantamento, no evento dos 10 anos de comemoração aí do Global Forum of Tax Transparency, em outubro do ano passado, também foi feita uma estatística de recuperação aí de quanto essa troca de informações, esse Global Forum impactou aí os fiscos. E vejam que interessante, eles levantaram que foram mais de 102 bilhões de euros em arrecadação adicional, especialmente nos programas de repatriação aí dos vários países, tá?
houve 250 mil requisições de informações, informações sob demanda, né? Então, e eu tive mais de 70 países mudando legislações para mudar, para alterar o segredo bancário, a legislação do segredo bancário, desde 2009, ou seja, desde a implementação aí do Global Forum. E 4,9 trilhões de euros, tá? Ou seja, mais do que o PIB da maior parte dos países do mundo, em informação trocada automaticamente. Em 4,9 trilhões de euros, isso falando somente da informação financeira automaticamente trocada. Então, vejam aí que as consequências são efetivamente bastante interessantes e grandiosas, né? Ou seja, ter 250 mil trocas de informações aí lastreadas nessa convenção multilateral é algo extremamente significativo. E lembrando, né, que pode passar, por favor. E lembrando que eu tenho essas informações compartilhadas sobre todo quanto é tipo de estrutura. Não importa se eu estou sob uma offshore, um trust, uma fundação, um contrato de seguro, que é proibido, apesar de ser proibido, né, para brasileiros fazer seguro no exterior, você tem aí pessoas utilizando contratos de seguros no exterior, que é um misto entre seguro e investimento, fundos de investimento e tudo mais. E lembrando que com tudo isso com todos esses mecanismos, o Brasil, né, o fisco brasileiro pode receber uma informação pequena e pode pedir mais informações sobre aquele contribuinte a partir de uma informação pequena. E, portanto, as trocas automáticas e não automáticas abrem um novo horizonte para o fisco e para o contribuinte, tanto automáticas e não automáticas financeiras, quanto também do Country by Country Report, né? Porque o Country by Country Report vai dar a exata noção do que existe em cada uma das empresas do grupo empresarial, quanto que há ou não real substância ou propósito negocial. E, portanto, não existem mais fronteiras para a informação. Mais uma vez, quem esquecer o que comeu, né, há 2 sábados atrás, liga para o fisco que ele sabe não só o que você comeu há 2 sábados atrás, mas também em que restaurante você foi naquela viagem maravilhosa a Paris no ano passado. Então, com isso, agradeço aí a atenção de todos e devolvo a palavra para a doutora Andréa. Obrigada. Doutora Ana Cláudia, sempre brilhante, sempre provocativa. Aliás, me veio à memória a matéria aqui do doutor Jorge Rachid, há um tempo atrás, nessa época, em que ele colocou uma frase muito interessante: o dinheiro, hoje em dia, não tem mais pátria. Ter dinheiro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo será a mesma coisa. Então, acho que é por aí, né, essa questão que nos envolve também, começando de trás para frente, fazendo algumas considerações que a gente tem algum tempo ainda, na apresentação da doutora Ana Cláudia, essa questão da fiscalização, dela apresentar o seu programa de fiscalização anualmente, isso é uma forma especial, né, de compliance, que você já sabe como a fiscalização vai atuar, você já pode se programar, você tem a condição de se adequar às regras, isso é um modelo espetacular que eu, assim, como pessoa, não estou falando como auditora, estou falando como indivíduo, como Andréa. Eu já sei que se eu posso me regularizar, então acho isso fantástico e eu sou fã desses programas que são apresentados de fiscalização. Com relação à palestra da doutora Luciana, algumas considerações também. A questão da segurança jurídica, né, meus amigos? O que eu, assim, né, também minha posição pessoal, eu acredito que a gente vai conseguir chegar um dia uma segurança jurídica possível, desde que exista uma cooperação mútua. Eu acho que a gente tem que falar um pouco
mais, de forma menos combativa, como disse a doutora Luciana, né? A gente tem que reduzir as lides tributárias. Apesar de eu trabalhar no CARF, eu acredito muito nisso, acredito que o diálogo, a cooperação, a consciência de ambas as partes devem compor aí essa construção de um desenho para que essa segurança almejada ela se concretize. Mas eu confio muito que a gente, diante de uma pandemia que nos assolou de uma maneira tão abrupta, né, que nos fez repensar cenários, posicionamentos, eu acredito muito que a construção, uma reconstrução da nossa economia se paute nesses preceitos. Eu acho que todos nós juntos, unidos, congregados e confluindo para o mesmo objetivo, seremos vitoriosos, né? Com relação ao palestra do Dr. Guilherme, achei sensacional trazer um aparato de como se processa os países latino-americanos em relação ao intercâmbio de informações. Achei muito interessante, porque realmente a minha área é mais a área do contencioso, então sempre ouvi-lo é muito bom, faz muito bem. O senhor tem uma capacidade imensa de reproduzir, sintetizar todas as perspectivas aí dos nossos vizinhos, né? E o doutor Fabrício, quanto à questão da repatriação, já tinha falado no início, tem uma pergunta para o doutor Fabrício sobre a questão do beneficiário final. Eu acho que a gente pode até incrementar um pouco esse debate, eu não sei. Vou passar aqui para ele. E aí, os senhores fiquem à vontade para poder também fazerem suas considerações. Seria possível, doutor Fabrício, desenvolver um sistema automático de troca de informações de beneficiário final? Andréia, assim, se a gente olhar para o cenário de 2014, 2015, e olhar para o cenário de hoje, as coisas meio que, como a doutora Ana Cláudia falou, meio que automaticamente estão acontecendo, tá? Na época, a gente tinha a intenção de entrar na OCDE, eu fui à OCDE na época com o Heleno e com o ministro Joaquim Levy. A gente conversou com a diretoria e uma das exigências era justamente a transparência fiscal e a questão de verificação de valores no exterior. Obviamente que esse programa só deu certo aqui no Brasil, ou, enfim, teve aí o resultado almejado, porque além dos valores repatriados, como eu falei, você também descortina as estruturas que estavam lá fora e que agora são legais. Ou seja, a gente tem um mundo de pessoas com bons recursos, e daí eu não estou falando só pessoas de alto poder aquisitivo, mas pessoas que encaminharam o recurso principalmente por conta de medo da inflação na década de 80. Foi a maior remessa que a gente teve para fora, tá? E aí a gente vai vendo todo o cenário político brasileiro, sempre que há um medo, você tem uma maior remessa de recursos para fora. Por que isso deu certo? Além da confiança nas instituições que eu falei, obviamente que os acordos de troca de informações, o Know Your Client das instituições financeiras foi fundamental. Sem isso, não teria ocorrido. Então, assim, se a gente olhar o que a gente evoluiu em 5 anos, em termos de sair de uma estaca zero, em termos de você ter, e aí eu falo em tese, evidentemente, um determinado político que tem uma estrutura de um trust, que consome vinho, e hoje está sendo, mas era revogável, né? Aí a gente tem uma discussão no Congresso se é ele que tomava vinho ou se era o trust que tomava vinho. Então, assim, em relação a isso, e que está preso até hoje, então, em relação a isso, principalmente em valores de corrupção, em valores desviados, eu acho que a gente evoluiu bastante. Tem muito a evoluir, mas a gente evoluiu bastante. Agora, para que isso ocorra, é importante que o Brasil entenda algumas situações, né? Principalmente algumas figuras que existem lá fora, que o fato da gente desconsiderar ou considerar de uma forma unilateral
A única coisa que vai fazer para a gente é que haja uma evasão maior de divisas, e uma evasão que eu digo uma evasão lícita, entendeu? As pessoas, como disse, você bem disse a frase do meu amigo querido Rashid, o dinheiro vai para onde o dono quiser, o dinheiro não tem mais pátria, entendeu? Então, se a gente não tiver... Assim, o Brasil já percebeu isso, principalmente no início da no início do século, né? Até mais ou menos meados principalmente quando a gente começa com uma cultura de responsabilidade fiscal aqui no Brasil, a gente percebe que a gente tem que dar condições de segurança e previsibilidade para o investimento externo entrar, né? E que isso é bom macroeconomicamente para a gente, né? Viver de commodity é bom, mas quando você tem os bumps, você toma um susto, né? Então, assim, a gente tem que ter uma segurança e previsibilidade. E outra coisa, nós temos que ter a mesma segurança e previsibilidade com o recurso ser mantido aqui, para a nossa indústria bancária funcionar, para o grau de poupança interna superar. Então, assim, economicamente falando, você ter uma cultura de reconhecimento de estruturas que tem lá fora não é ruim. Pode ser ruim para fiscalização XYZ, mas na visão macroeconômica é bom. Por quê? Porque se a gente ignora, as pessoas vão embora. As pessoas vão embora junto com os capitais, né? A gente tem visto isso. Eu tenho vários clientes que, por medo medo porque ouviu que saiu no valor o negócio das grandes fortunas, já me ligam desesperados achando que... e aí a doutora Ana Cláudia e a doutora Luciana vão lembrar bem, e você também. Na década de 2000, quando eu era procurador da Fazenda lá no Ministério, o que a gente recebia de medida provisória por fax para o final do ano, por conta da anterioridade, então isso ficou na cultura do brasileiro. Ele acha que na virada do ano vai ter tributação de grandes fortunas. Então tem várias pessoas saindo. E aí eu pergunto, qual é a vantagem da gente aumentar a tributação ou a gente desconsiderar coisas lá fora, estruturas seculares, né? Se a gente vai ter uma queda de arrecadação? Né? Qual é a vantagem de a gente botar o ITD a 8% se a gente vai ter uma queda de arrecadação? Entende? Doutor Fabrício, eu não estou querendo cortar o senhor. Desculpa. Deus que me livre com fazer isso. Eu fico arrasada, porque por mim eu ficava aqui o dia inteiro ouvindo. Não, desculpa. Mas a gente precisa é verdade. terminar. E eu, com essa função de estar aqui nessa mediação, precisei. Vamos passar adiante, eu vou pedir para fazer as considerações finais. Temos aqui o sorteado do livro, já vou dizer logo, Carolina Pólvora Bica. Foi sorteada no livro, 2 volumes, em homenagem a Gilberto Ulloa Campos, está aqui. Então, peço só para o senhor fazer suas considerações finais, 1 minutinho, vou passar para os convidados, os demais palestrantes. Bom, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar nesse painel, principalmente a oportunidade de ouvir o professor Guilhermo, a doutora Luciana, a doutora Ana Cláudia, que é uma amiga de muitos anos, uma apoiadora também na minha época de ministério, uma pessoa por quem eu nutro um carinho muito grande. Doutora Andréia, destacada aí, nossa conselheira destacada no CARF, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte desse congresso. Certamente eu irei, como ouvinte, assistir todos os dias, como todos os anos eu faço, e é muito bom para o Brasil e para o Rio de Janeiro, em particular, ser sede, ainda que virtual, de uma homenagem ao professor Gilberto Ulloa Campos, uma pessoa por quem eu tive um relacionamento curto, mas um relacionamento muito profícuo, uma pessoa de quem eu tenho uma admiração e um carinho muito grande. Mais uma vez, agradeço a todos aqui pela presença e, principalmente, por ter aprendido um pouco mais desses 4 grandes especialistas aqui que estão junto comigo. Obrigada, doutor Fabrício. Doutor Guilherme, por favor, suas considerações finais. Muchas gracias a todos. Obrigado. Muy orgulloso de compartir el panel con tan grandes amigos. Obviamente no podemos tomar una caipirinha en Río esta vez, espero que sea pronto, muy pronto. Es parte del atractivo de estas cosas. Les mando un gran abrazo, un afectuoso abrazo a todos, un gran cariño.
Ok. Doutora Luciana, por favor, suas considerações. Obrigada, André. É sempre um grande prazer. Você está de parabéns, porque administrar um painel não é fácil. Você é muito articulada, muito simpática, e isso deu dinamismo aí ao painel. Então, muito obrigada. Agradeço muito o convite e a oportunidade. A gente que começou, eu não posso falar a idade, mas posso falar que já trabalho há 30 anos na área de imposto de renda. Então, eu que comecei fazendo imposto de renda à mão, hoje você vê o nível de informação da Receita Federal, o software, você praticamente a declaração se preenche sozinha. Nós tivemos uma evolução tecnológica considerável. Então, realmente, as técnicas de planejamento e de cerco, digamos assim, ao contribuinte chegaram à sua excelência, isso é indiscutível. O que a gente sempre espera é que não se esqueçam das nossas garantias e nossos direitos fundamentais, porque o fisco sempre tem um timing a seu favor. O contribuinte tem que acertar no dia 1, e o fisco tem 5 anos para ir atrás daquele contribuinte e resolver questionar aquela estrutura. Então, realmente, um dia o que nós precisamos é uma legislação mais clara e mais didática, sempre na esperança que o contribuinte quer acertar. Acho que essa é a mensagem. Tá bom? Muito obrigada a vocês, Ana Cláudia, querida Guilherme, e meus sentimentos pelo nosso querido Diego Maradona, né? Que hoje foi uma perda e tanto. Eu não falei, eu sabia, mas eu não queria afetar o doutor Guilherme na palestra dele. Doutora Ana Cláudia, suas considerações finais, por favor. Obrigada, Andréa. Realmente um grande prazer estar aqui nesse painel com amigos tão queridos. E a Luciana começou a trabalhar na área tributária há 30 anos, mas só ressaltando que ela tinha 8 anos de idade, tal como eu. Eu comecei a trabalhar há 28 anos, então também, quando eu comecei, eu tinha 8 anos de idade, certo? Na área tributária. E acho que o ponto fundamental aqui da troca de informações é que a gente precisa ponderar aí a garantia dos direitos individuais, mas também a gente tem que, nós tributaristas, uma coisa que nós devemos aí apoiar, não só o fisco, mas movimentar mais a sociedade, é que, infelizmente, no nosso país, a sonegação fiscal é aceitável, socialmente aceitável. E esse movimento de troca de transparência fiscal internacional vem justamente na esteira do combate à evasão fiscal, principalmente, né? A principal função é justamente a buscar aí eliminar a evasão fiscal. Então, eu acho que todos nós devemos aí saber que, primeiro, não há mais onde se esconder, não há mais onde esconder dinheiro ou qualquer ativo, né? E acompanhar de perto toda essa evolução, sempre, claro, observando os direitos e garantias do contribuinte, mas que isso não seja usado para dar guarida aí às sonegações fiscais, que, infelizmente, a sonegação fiscal é um dos problemas que assolam o nosso país, ainda mais em tempos aí de crise fiscal tão severa como a que nós estamos vivendo. Então, agradeço aí a atenção, agradeço as palavras carinhosas aí de cada um de vocês, um carinho muito grande aí também de minha parte por cada um de vocês, e agradeço aí todo o trabalho da doutora Andréa. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer de estar nesse painel maravilhoso. Aliás, a título de curiosidade, quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube, tem a história do imposto de renda, né? Já que a gente está falando também chegou no ponto do imposto de renda, né? Que todos nós éramos bem pequenininhos, né? Na verdade, por que é leão? Né? Vocês sabem por que o leão é o símbolo do imposto de renda? Porque ele avisa antes de atacar. Então, está lá no YouTube, Cristóvão Nóbrega, ex-colega aposentado da Receita, ele, por conta dele, faz esses vídeos de curiosidades da Receita Federal, e eu achei que seria o momento aí de passar para vocês essa mensagem da Receita e do Leão. Agradeço muito, agradeço a Daniele, ao Gustavo, agradeço a organização da BDF, incrível experiência como sempre, espero revê-los presencialmente, poder abraçar a todos, poder conversar, poder comemorar, porque o que mais importa é que a gente esteja com saúde e bem
né, para o próximo ano, se Deus quiser. Muito obrigada a todos.